iremos apresentar agora para vocês as contribuições da psicanálise à pedagogia. Direcionamos a partir de 3 momentos. Na primeira parte, a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da horizontalidade nas relações. É uma das principais contribuições que a ciência psicanalítica pode trazer à pedagogia, no modo de relação entre o professor e aluno e na sua similaridade ao modo como os psicanalistas recebem a sua demanda e as pessoas para serem atendidas em seu consultório. Em ambos os momentos, a gente vê que não é um depósito de um saber sobre a outra pessoa, que há uma construção conjunta entre 2 sujeitos. Esse primeiro momento é o que iremos falar agora aqui para vocês. Num segundo momento, trabalharemos um pouco o modo como estaremos abertos, principalmente por conta das modificações que estamos vivendo atualmente em nossa sociedade, como a gente propicia uma possibilidade de uma abertura a algo novo. De que modo a gente faz para receber um novo momento social, pós-pandemia, como a gente tem uma condição e um preparo para receber as novas informações do funcionamento social. Esse é o segundo momento em que falaremos hoje aqui para vocês. Num terceiro momento, trazemos aqui algumas reflexões da trajetória histórica de como a psicanálise iniciou o caminho junto com a pedagogia, numa tentativa de fazer uma intervenção contra a repressão, a favor de um modo de lidar com as pessoas para prevenir a neurose. Depois a gente mostra que o Freud abandona um pouco esses princípios, mas nos aponta que as 2 ciências devem seguir juntas, contribuindo uma com a outra, sem que uma atrapalhe, sem que uma tampe os conhecimentos da outra, e sim com que elas possibilitem um diálogo e um novo manejo diante das relações e dos problemas e das dificuldades que enfrentamos enquanto sujeitos em nossa sociedade. Falar sobre o tema das contribuições que a psicanálise traz à pedagogia é uma oportunidade inovadora de contextualizar e promover um ponto principal do diálogo entre essas 2 disciplinas: a importância de não compreender o processo de ensinar e aprender de um modo que o educando fique reduzido ao ato de memorizar o que nele deposita o professor. A psicanálise também não possui um processo em que o saber será depositado do analista para o sujeito que não sabe de si, que não sabe o que é o seu sofrimento. Não se trata, em ambas as ciências, de forma alguma, de uma relação verticalizada, e sim de um momento de construção, de um saber em conjunto e apenas para aquele determinado momento. Quando nossa reflexão é sobre as ações humanas, as verdades são provisórias, têm relação com o momento histórico em que vivemos, servem apenas a uma determinada situação e nem por isso perdem sua validade. É por esse motivo que o processo de aprendizagem para a pedagogia, bem como a elaboração dos sofrimentos psíquicos para a psicanálise, devem sempre estar abertos para construções contínuas, para uma relação horizontalizada entre os sujeitos e capaz de comportar uma abertura dialógica nas relações que se estabelecem em ambos os campos científicos. Podemos compreender, com a psicanálise, que não apenas somos partes de um processo histórico em que a verdade é tida como provisória, como também somos seres inacabados, capazes de se saber inacabados, e isso se refere a uma falta a ser, que é a condição de vida. Temos uma consciência de si que permite que a gente saiba que sabemos ou não de algo. Sabemos que podemos saber melhor ou produzir um saber novo sobre algo que já sabemos. É exatamente porque nos tornamos capazes de nos saber inacabados, pela falta a ser, que se abre para nós a possibilidade de nos inserir numa busca permanente. Uma das raízes da educação, tão importante à pedagogia, se encontra aí,
na radicalidade da inconclusão que demanda a permanência da educação ou da formação. É uma constante busca que é percebida como necessária por todos nós. A educabilidade humana se alicerça na finitude de que nos tornamos conscientes, para que a finitude, que implica processo, reclame educação. É preciso que o ser nela envolvido se torne dela consciente, e é a consciência do inacabamento que torna o ser educável. Sem essa consciência de um inacabamento, engendramos apenas em adestramento, em disciplina e controle dos seres humanos. A consciência não se esgota na racionalidade do ser. A consciência do mundo implica a consciência de si no mundo, que implica também nossa capacidade de permanecer e perceber o mundo, de compreendê-lo, e não pode ser realizada a uma experiência puramente racionalista. A consciência é como uma totalidade, razão, sentimentos, emoções, desejos, que meu corpo, consciente do mundo e de si, capta da realidade. Há, para tanto, uma necessidade da experiência relacional, no nível da existência, dos contatos, dos laços sociais, da vida. Um elemento fundamental nas relações é a complexidade dos contatos, que exige de nós uma entrada na órbita da sensibilidade, uma espécie de abertura à compreensão, também encontrada no método psicanalítico. Apenas possível quando se apresenta um espaço de liberdade às relações. Interessa-nos aqui uma curiosidade ao nível da existência, o exercício crítico de curiosidade, na perspectiva de uma pedagogia da pergunta, e não de respostas prontas e memorizadas, como diz Paulo Freire. Quanto mais anestesiados de nossa incompletude, quanto mais fatalistas de que as coisas são assim, porque não podem ser de uma outra maneira, imersos na realidade impossível de ser tocada, transformada, menos futuro teremos. O que a psicanálise e a pedagogia podem fazer juntas é recuperar a esperança dos sujeitos, não deixando que a esperança se pulverize na imobilidade de um presente esmagador, numa espécie de ponto final, mais além do qual nada é possível. Muitas vezes, para o convencimento de estudantes, de um público, ou para dar prestígio à sua fala, os educadores e educadoras não dizem de fato aquilo que acreditam. Contra essas artimanhas da razão, a psicanálise se propõe passar ao lado, não se atentando unicamente ao discurso falado, considerando a ação conjunta, o ato no momento da fala, para acessar de fato a verdade no que se diz. As crianças nos revelam isso com grande propriedade. Podemos ver os grandes esforços das mães e pais para ensinar algo aos filhos, e quando não condiz com as ações, que é o que a criança observa, os resultados não são obtidos. A criança, atenta aos atos, não dá valor só ao que os pais estão dizendo, e aprende o que eles estão fazendo. A exemplo, não se ensina a não gritar, gritando, a não mexer no celular, mexendo. Não basta fazer um belo discurso, é necessário condizer com o que se está falando. Diante da complexidade em torno das relações, o modo como nos posicionamos é estudado e teorizado pela psicanálise, se configurando como um principal saber a ser partilhado com a pedagogia. De um certo modo, um primeiro passo para isso é buscar horizontalizar nossas relações. A horizontalidade nas relações, como um posicionamento ético, é uma condição fundamental às pessoas de um modo geral. É também o ponto-chave da saúde mental. As transformações das relações não é benéfica apenas para uma melhora do sofrimento psíquico ou do processo de aprendizagem, que já são resultados maravilhosos, mas para a transformação da sociedade como um todo, de tudo que nos é imposto a todo momento, gerando um mal-estar que vivenciamos cada vez mais intensamente em nossa sociedade contemporânea. O modelo de diálogo aberto, que podemos embasar com a psicanálise e a pedagogia, diferente de propostas lineares, disciplinares e de controle,
não é um mero acaso transdisciplinar, assim como não são nossos posicionamentos éticos diante da vida. Somos determinados pelo funcionamento de nosso psiquismo. Psiquismo esse que é homólogo às estruturas sociais. Diante disso, podemos pensar o mal-estar social que todos nós estamos vivenciando, não só pelo isolamento, pela Covid-19, essa doença tão grave que fomos infelizmente acometidos, porque essa doença só vem para intensificar ainda mais nossos sofrimentos. Precisamos aprender agora ainda mais a estar aberto a algo novo. Para receber, então, de fato algo novo, é necessário que a gente se transforme, que a gente construa um outro espaço como esse que a Faculdade Sofia oferece, que possibilite o encaixe de algo realmente novo. É possível imaginar tudo isso como aqueles brinquedos infantis, de encaixar objetos, estrelas, quadrados, círculos, onde não é possível atravessar um objeto de formato diferente no mesmo buraco. É preciso de um formato certo para o encaixe, assim como não tem como receber uma nova forma de vida ofertando a mesma passagem, se posicionando e lendo a realidade da mesma forma. Seja em nosso psiquismo, seja em nossa sociedade, precisamos criar uma outra abertura que comporte a entrada de novas formas de vida. A arte sempre foi algo importante de nossa sociedade. É o que nos ajuda na compreensão da realidade. Podemos utilizar, por exemplo, o cinema, citando aqui o filme Moonlight, Sobre a Luz do Luar, vencedor de vários prêmios. Mas não é pelos prêmios que digo, e sim pela relação com a mudança necessária para comportar algo novo que estou mencionando ele aqui. Esse filme precisou ser criado toda uma transformação do seu cenário, fundo, iluminação, para gravar com um elenco todo de pessoas negras, algo que destoava dos recursos modernos que utilizavam o tom azulado e alaranjado nos filmes hollywoodianos. Precisaram mudar os recursos, porque essas tonalidades, apesar do prestígio cinematográfico no momento, contemplam apenas uma boa imagem para os atores protagonistas de Hollywood, que são, em sua maioria, brancos. Se a gente se propõe a pensar uma transformação social, a experiência desse filme, não só pela importância do tema do racismo, que já é fundamental, mas o filme é um exemplo de que precisamos transformar nossos recursos, o nosso cenário, para incluir algo novo. Arrumar a casa para receber o que vem de diferente, ou seja, modificar como vivemos, pensamos e reproduzimos nossas vidas para que possamos avançar diante das condições que nos são impostas pela realidade. Sobre a conexão da psicanálise com a pedagogia, utilizando novamente a arte, agora a literatura, por um autor chamado James Joyce, que escreveu Ulisses, uma obra tão importante não só para a história da literatura, como inclusive para as formulações teóricas da psicanálise e seu posicionamento ético diante dos sujeitos psicóticos, conhecidos como loucos pelo senso comum. Este livro, em sua metade final, o autor apresenta um personagem novo, totalmente diferente de tudo que havia escrito, tanto nesse livro como em outros livros seus anteriores. Ele precisou, para isso, modificar todo o arranjo de escrita, da narrativa, dos diálogos, dos pensamentos, para dar vida a esse novo personagem. Cabe a nós, nesse presente diálogo, incentivar uma mudança dos nossos olhares diante do outro, do diferente, do estranho. Entender também que o modo como ocorreu a apropriação da psicanálise pela pedagogia marca um novo momento na relação entre esses dois campos e fornece elementos para que a gente inicie a presente exposição. O início do encontro entre esses dois campos é colocado pela questão que faz a psicanálise quanto o caráter repressivo da educação. Reforçando as ideias psicanalíticas, as primeiras publicações afirmam que a pedagogia se equivoca ao repreender as emoções e sentimentos dos estudantes, que a pedagogia cultiva a negação das emoções e das ideias. Os trabalhos desenvolvidos até a década de 50 repercutiram essas ideias antirrepressivas que a psicanálise colocava à pedagogia.
né, proporcionaram novas atuações a partir daí pela pedagogia. A relação entre esses campos segue caminhando e no decorrer dos anos, os olhares que uma lança para a outra vão se modificando, recebendo novas formas, novas questões, de acordo com o contexto em que apresentam os problemas e impasses pelas demandas de nossa complexa condição de vida. Apesar do tema educação e sua relação com a psicanálise não ter sido um objeto específico de estudo da psicanálise de Freud ao longo de sua obra, podemos encontrar alguns momentos em que ele pensa e faz menção à educação. Freud, apostando na ideia de que a psicanálise pudesse ser aplicada a serviço da sociedade e principalmente da educação, acreditava inicialmente no papel profilático para evitar o aparecimento da neurose nos sujeitos. Alguns dos principais textos que o Freud menciona diretamente à educação estão em Interesse Científico da Psicanálise, no Prefácio à Juventude Desorientada, nas novas conferências introdutórias da psicanálise e em algumas reflexões sobre a psicologia escolar. Freud postulava uma educação capaz de oferecer prevenção às neuroses a partir de esclarecimentos sexuais, condenando a repressão da curiosidade infantil e a severidade excessiva contra qualquer atividade sexual. Ele acreditava que a repressão da sexualidade pela educação severa e convencional poderia levar a criança a recalcar e posteriormente extinguir a curiosidade intelectual que é para a psicanálise derivada da sexualidade. Desta forma, a educação deveria escrupulosamente abster-se de soterrar essas preciosas fontes de ação e restringir-se a incentivar os processos pelos quais as energias são conduzidas ao longo de trilhas seguras, ou seja, de que seria importante uma educação sexual infantil para prevenir as futuras neuroses. No entanto, em seu texto Análise Terminável e Interminável, Freud confessa ter subestimado o efeito preventivo dos esclarecimentos de ordem sexual dados às crianças e acaba renunciando a esta prerrogativa, afirmando que reformas pedagógicas inspiradas pela psicanálise confirmam que os conflitos psíquicos são inelutáveis e que nenhum método pedagógico pode preservar deles as crianças. No texto Novas Conferências Introdutórias sobre a Psicanálise, Freud começa a esboçar uma nova forma de contribuição da psicanálise à educação. E agora sim, afirmando que a psicanálise não deve contribuir para instrumentalizar o educador, uma vez que não existe educação analítica, no sentido de aplicação dos conceitos e métodos da psicanálise à educação. Pois mesmo que se esclareça aos pedagogos os mecanismos psíquicos que fundamentam o processo educacional, tal conhecimento não irá aumentar o domínio destes processos psíquicos. Entretanto, muito se tem falado sobre as possibilidades e articulações entre a psicanálise e a pedagogia. Por isso, a cada dia, faz-se necessário pensar no atravessamento da psicanálise na educação, visando a melhoria da qualidade dos sistemas de ensino, partindo das ideias que um ato educativo só é possível se compreendido em sua amplitude, considerando suas várias dimensões, entre elas as subjetivas, as psicossociais, as institucionais e relacionais. Obviamente, não se trata aqui de aplicar a psicanálise à pedagogia, mas de utilizar o saber desta, suas teorias, sua experiência, como mediadora para contribuir com algumas questões emergentes no campo educativo, visando produzir novos conhecimentos nesse campo, principalmente sobre as posições subjetivas do professor e do aluno frente ao conhecimento. Ainda que reconhecemos a necessidade de introduzir a psicanálise na pedagogia, isso não significa deixar de lado os princípios educacionais que até agora mostraram-se eficientes e são aprovados de forma geral. A psicanálise visa auxiliar como um complemento para a educação. Assim, não pode ser considerada a salvação para todos os problemas, mas pode auxiliar no conhecimento do funcionamento inconsciente dos sujeitos envolvidos nesses processos e principalmente em suas relações. Portanto,
faz-se necessário pensar com mais cuidado o atravessamento da psicanálise na pedagogia, de modo que um conhecimento não obstrua e tampone os conhecimentos e princípios da outra ciência, que se mantenham juntas nas suas diferenças.